Nesse momento, eu queria te perguntar, eu queria que você pensasse assim, qual é o seu assunto preferido? No que você mais fala, no que você mais pensa, o que mais ocupa a sua vida? Isso é interessante porque, apesar da gente não ter o hábito de fazer essa conta, eu li num livro antigo, eu acho que é verdade, que a gente, quando você quer se conhecer, né, quando a gente quer se conhecer, basta a gente tomar um tempo para pensar no que a gente mais pensa, no que a gente mais gasta a nossa mente. O que mais ocupa os seus pensamentos? O que você gosta de conversar? Onde você usa o seu dinheiro, por exemplo? Essas coisas nos dão uma noção de quem somos nós de fato. Dentro desse esquema, não sei se você já parou ao ler a Bíblia, já parou para prestar atenção nisso, mas Jesus tinha alguns assuntos preferidos. Por exemplo, o reino dos céus ou o reino de Deus, que eram duas expressões intercambiáveis, né? Tanto faz uma ou outra. Jesus falou muito sobre isso. Só para você ter uma ideia, em Mateus, a expressão reino dos céus ou reino de Deus aparece 46 vezes. Em Lucas, 39. Em Marcos, 15 e em João, 2. Agora, uma coisa curiosa sobre o reino de Deus ou o reino dos céus, embora Jesus tenha falado muito sobre isso, parece que era um dos assuntos preferidos dele. Uma coisa curiosa a respeito dessa expressão é que nunca ninguém perguntou para Jesus o que isso significava. E ele também nunca explicou para ninguém. Deve ser porque as pessoas já tinham uma noção do que isso significava. Agora, uma inquietação dos dias de Jesus era quando e como esse tal reino dos céus, o reino de Deus que a gente espera, vai chegar. E talvez essa seja a sua inquietação também, até porque, dê uma olhadinha aí em Mateus 3, verso 2. João Batista começou o seu ministério falando sobre esse tal reino de Deus, o reino dos céus. Mateus 3, 2. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Para não ter nenhum mal entendido, se você virar a página em Mateus 4, 17, Jesus começa o seu ministério da mesma forma. Veja o que ele diz ali. Mateus 4, 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Em outras palavras, enquanto João Batista dizia: olha, o reino do céu está próximo, está chegando aí alguém maior do que eu, e ele anunciava o Messias, quando o Messias chegou, o Messias disse a mesma coisa. Cheguei, o reino dos céus está próximo, arrependam-se. Enfim, como será que esse tal reino se manifesta ou se manifestará? E quando? A impressão que se tem é que ele tem um duplo aspecto. E nós vamos tentar começar aqui a ver algumas evidências a respeito do reino de Deus ou reino dos céus. Primeiro, Mateus 5, verso 3. A primeira evidência do reino dos céus. O reino dos céus, ele se manifesta aqui e agora, nesta terra e nesse planeta. Então, no início das bem-aventuranças, Jesus disse, por exemplo, em Mateus 5, verso 3, o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Aliás, tem uma curiosidade em relação a Mateus 5 a 7, que é o tal do Sermão do Monte. Em Mateus 5 até Mateus 7, Jesus deu ali as características das pessoas que habitariam o reino dos céus. Agora, vamos pensar o que ele disse. Ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, que têm fome e sede de justiça. Felizes são aqueles, e as bem-aventuranças estão repletas de características das pessoas que estariam no reino de Deus. Se você ler Mateus 5 a 7 com atenção, vai perceber o seguinte: que Jesus descreve as pessoas que fazem parte do reino de Deus. A pergunta é:
Essas características só são esperadas por Jesus na vida dos salvos depois da ressurreição, ou Jesus espera que você e eu sejamos humildes, pacificadores, mansos, mesmo aqui nessa terra? Parece que quando você e eu aceitamos a influência do Espírito Santo, e Ele faz alguma coisa em nossa vida, e nós nos tornamos mansos, pacificadores, desejosos de justiça, quando nós nos tornamos gente com pensamentos mais puros e por aí vai, é neste momento que o reino dos céus se manifesta nesta terra. Aliás, isso é uma responsabilidade mais ou menos grande, se você parar para pensar. O reino de Deus, pelo menos no discurso de Jesus, só se manifesta quando você e eu, ou algum ser humano disposto a isso, abre espaço para que o Espírito de Deus faça o que tem que fazer. Às vezes a gente reclama, né? E eu, às vezes, me pergunto também, mas cadê o tal reino de Deus? Às vezes não parece que o reino do diabo está vencendo? Vamos ser honestos. Às vezes não parece que o mal tomou conta? Às vezes não parece que, caramba, mas será que Deus é mesmo o grande legislador? Será que Ele é o todo-poderoso e o todo-amoroso? De repente Ele é uma coisa ou outra, porque se Ele fosse o todo-poderoso e o todo-amoroso, Ele dava jeito nesse negócio. Quem já não perguntou essas coisas? Talvez pouca gente. Mas se a gente parar para refletir na mensagem de Jesus, quando o diabo vence a parada, é porque você e eu talvez não estejamos dando espaço para o Espírito Santo manifestar o reino de Deus nessa terra. E aí a coisa fica diferente. Leia com atenção em casa Mateus 5 a 7 e reflita nisso. Um outro aspecto da manifestação do reino dos céus neste mundo é a pessoa e as obras de Jesus. Um dia, Jesus expulsou um demônio, e numa das ocasiões em que ele fez isso, e alguns o acusaram, alguns seus inimigos acusaram a Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E o Beelzebu era uma coisa assim nojenta, uma coisa feia, o senhor das moscas, uma coisa horrorosa. E aquela gente então acusa Jesus de expulsar demônios no poder do maior dos demônios. E a resposta de Jesus é curiosa para o tema de hoje. Está em Mateus 12, dos versos 24 a 28. Dê uma olhadinha ali. Mateus 12, 24 a 28. Depois dessa acusação, veja o que Jesus diz. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Verso 25. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, verso 28, esse é o verso-chave para o tema de hoje. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o quê? O reino de Deus sobre vocês. Na pessoa e nas obras de Jesus, na sua e na minha vida, o reino de Deus se manifesta. E a coisa fica mais clara aqui. Portanto, enquanto você e eu e os judeus, né, os judeus dos dias de Jesus, entenderam que Jesus não podia ser o Messias por várias razões. Uma delas era essa. Ele disse que o reino dos céus havia chegado, o reino de Deus estava próximo, mas esse reino nunca chegou. Esse não pode ser o Messias, esse é um maluco. Mas o reino de Deus chegou ou não? Na opinião de Jesus, chegou. Chegou pela sua pessoa e pelas suas obras. E chegou pela vida daqueles que deixaram que o reino de Deus se manifestasse. Tomara que no século 21, essas pessoas sejamos você e eu. Tomara.
Porque esse é o primeiro aspecto do reino de Deus, o aspecto terrestre, visível. Talvez não seja isso que você gostaria de ouvir. Eu vou confessar, quando eu estudei esse assunto, não é isso que eu queria descobrir. Eu queria descobrir que o reino de Deus se manifesta de maneira sobrenatural, e se eu for um cara bonzinho, se eu for dedicado, se eu vencer o pecado, eu vou fazer milagres, vou fazer as coisas acontecerem, vou curar as pessoas, mas o plano parece ter mudado. O reino de Deus pode se manifestar dessas formas, pode. Mas hoje em dia ele se manifesta quando eu, Denis, sou paciente no trânsito, pelo amor. O reino do céu se manifesta quando eu perdoo. Até aí tudo bem, mas amar o inimigo, meu pai. Se Jesus não tivesse dito certas coisas, ficaria bem mais fácil, certo? Eu gostaria que ele não tivesse dito algumas coisas, como amar os inimigos, por exemplo. Mas ele disse. E é assim que o reino de Deus se manifesta. Não é do jeito que a gente gostaria, mas é assim que funciona. Agora, o reino dos céus se manifesta assim por enquanto. Ele tem um outro aspecto. E o outro aspecto, a gente começa a ver em Mateus 8, verso 11. Dê uma olhadinha aí. Mateus 8, 11. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aí Jesus já começa a falar de uma outra época, porque Abraão, Isaque e Jacó não estão mais entre nós. Então, para que este texto se cumpra, deve haver uma ressurreição. Mateus 19, 28, lá para frente, no final do livro de Mateus. 19, 28, Jesus repete essa ideia. E é um texto, na minha opinião, mais bonito ainda. Eu gosto muito desse texto. Mateus 19, 28. 19, o capítulo 28, o verso. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, eu gosto desse termo, acho bonito, na regeneração, que é o que a gente precisa, né? Quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Na regeneração, os discípulos sentariam com Jesus, os seus seguidores. Mas é em Mateus 24 que o aspecto do reino dos céus, linkado com a nossa semana, fica mais claro ainda e mais forte. Mateus 24, verso 3. Mateus 24, 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. A resposta de Jesus está nos versos 42 a 44. Na verdade, a partir do verso 4, Jesus começa a responder, né? Os discípulos perguntam, ansiosos, né? Foi o tema com o qual nós começamos sábado passado. Quando virá o fim dos tempos? Quando? Quando nós vamos saber que o Senhor vai voltar? E quando? Como é que é isso? E Jesus, então, mistura os acontecimentos, no capítulo 24 de Mateus. Mistura os acontecimentos da destruição de Jerusalém e da sua vinda. A análise desse capítulo vai ficar para uma outra oportunidade, mas a resposta final de Jesus é a que nos interessa para o tema dessa semana. Os versos 42 a 44. No final da sua resposta, ele diz assim, verso 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem a hora e o dia em que virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Essa expressão é muito forte. O Filho do Homem virá na hora em que vocês menos esperam. Então, espera aí. Os sinais da vinda de Jesus não são dados para nos dizer a época, nem o dia, nem a hora, e nem sequer a época. Isso é importante, vou explicar por quê. Vou dar um exemplo prático. Há
20 anos, eu trabalhava no distrito de Lins, 97. Foi 97, eu acho. Uma família que morava ali, muito crente, gente muito dedicada à igreja. Eram gente assim de um estilo de vida muito saudável, muito puro, etc. e tal. Eles, na sua ansiedade, na sua certeza de que a Bíblia tinha todas as respostas, eles diziam assim: nós não vamos marcar data para a vinda de Jesus. Eles se consideravam estudiosos da Bíblia, e eram mesmo. Mas você sabe que mesmo os estudiosos se equivocam, né? Ninguém é dono da verdade, a não ser Jesus Cristo. Daí para baixo. E essa gente dizia assim: nós não vamos marcar datas, mas pelo que nós compreendemos da Bíblia e dos acontecimentos mundiais, Jesus não demorará mais do que 20 anos. Foi em 97, faz a conta. Os sinais não são para nos dizer sequer a época da vinda de Jesus. Porque se fossem, a gente estaria esperando. O que Jesus disse? Ele virá na hora em que vocês menos... Então, meu amigo, o sinal é só para você saber que você não é maluco. É só para você saber que você não é burro, não é idiota, não é um cara sem miolo, como alguns cientistas dizem por aí, como algumas pessoas dizem por aí, zombam do crente. O sinal é só para você saber: eu estou no caminho certo, eu não sou nenhum retardado. Eu não estou acreditando em história da carochinha, os sinais me dizem isso, mas eles nunca te dirão, nunca, sequer a época da vinda de Jesus. Há quase 20 anos, há 15 anos, eu ouvi um grande professor, um grande teólogo, que eu admiro muito, que você conhece, por isso não vou dizer o nome. Numa das aulas, ele foi meu professor, ele disse assim: o mundo está maduro para a vinda de Jesus. Bom, pode estar mesmo, mas já se passaram 15 anos. Na prática, você e eu nunca saberemos, sequer estaremos esperando. Então, como funciona? Vem como ladrão, a gente tem que estar pronto todo dia. De novo o tema do domingo passado. Quando você e eu decidimos vigiar, nós não sabemos o dia e a hora em que o ladrão vem. Ele virá de noite, mas eu não sei que horas. Então, o que eu faço? Olho na câmera de segurança. Eu não durmo. Eu sou filho do dia. Eu não sou filho da noite. Eu não durmo. Eu fico de olho na câmera, com 38 embaixo do travesseiro, esperando o bandido chegar. É a única coisa que eu posso fazer. Você, crente, adventista do sétimo dia, ou você que visita essa igreja, se decidir se preparar para esse evento da vinda de Jesus, a única coisa que você pode fazer e eu posso fazer é estar todo dia, como dizia um amigo meu, com um olho no peixe e um olho no gato. Vivendo a minha vida da melhor maneira que posso, trabalhando, estudando, criando, fazendo, acontecendo, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, me vestindo, tendo filhos, tendo netos, sei lá, e ao mesmo tempo todo dia me preparando, lendo a Bíblia, indo à igreja, louvando a Deus, procurando o Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo. É a única coisa que eu posso fazer. E é o melhor que posso fazer. Porque ele virá no momento em que a humanidade não espera. Conclusão. O reino de Deus se manifestou quando Jesus veio a esse mundo. E quando ele morreu na cruz e foi para o céu, o reino de Deus não desapareceu deste planeta. Ele se manifesta quando você e eu decidimos deixar que o Espírito Santo faça o que tem que fazer. Segundo aspecto, o reino de Deus um dia virá em glória e majestade com a pessoa de Jesus. E nós, Deus queira que a gente esteja pronto. Eu não sei se vou estar vivo, eu gostaria de estar, mas não sei. Mas também não me importa mais. Eu vou viver os dias que me restam, não sei quantos são, nessa expectativa. Um olho no peixe e um olho no gato. E resta você e a mim escolhermos se nós vamos viver o estilo de vida que Jesus e os escritores bíblicos nos deixaram ou não. Enquanto a gente espera, lembra do tema de segunda-feira? Noé foi o homem que proclamou o dilúvio. Noé foi o homem que foi salvo do dilúvio e começou um novo mundo.
Você e eu precisamos decidir se nós vamos, enquanto esperamos e vivemos a nossa vida aqui embaixo, se nós vamos ser os remanescentes ou não. Se a gente vai viver o estilo de vida bíblico ou não. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque religião, o cristianismo, não é um discurso filosófico apenas. Cristianismo é uma proposta de vida. O discurso de Jesus e o discurso dos escritores bíblicos são uma proposta de vida, uma sugestão. Quando você e eu escolhemos ser cristãos, a gente escolhe aquele discurso e a gente escolhe aquele estilo de vida. É assim que funciona. Isso fica claro e eu quero ler para terminar, 2 Pedro 3, os versos 10 a 13. 2 Pedro 3, 10 a 13. Segunda carta de Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento, no capítulo 3, os versos 10 a 13. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Verso 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita justiça. Acho que Pedro não podia, um homem tão rude, Pedro, briguentão, todo estressado. Não podia ter escrito um texto mais lindo, Fala sério. Vamos ler de novo? Porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Um dia um homem muito rico trouxe o seu filho para o seu escritório, um filho que não queria trabalhar, não queria estudar, não queria nada. E ele disse: filho, é o seguinte, eu sei que você não quer nada com a vida, eu tenho muito dinheiro, eu decidi te dar uma chance de realizar todos os seus sonhos. A partir de hoje você vai ter qualquer quantia na sua conta que você quiser. Você vai poder ir para qualquer lugar do mundo, eu não vou ficar te vigiando, não vou ficar te perturbando. Você não precisa mais ir à igreja, você não precisa mais de nenhuma norma, de nenhuma regra, de nada. Você pode viver a vida como você bem entender. Eu quero que você seja feliz a seu modo. Já que você não quer do meu jeito, seja feliz do seu jeito. Da forma que você quiser. Curta a vida adoidado. Só tem um detalhe. Daqui a um ano, você volta aqui, eu te dou esse comprimido, você vai tomar e vai morrer. Sem dor, sem sofrimento. Vai dormir e não vai acordar mais. Um ano eu te dou para você viver a sua vida como você quiser. Você pegaria ou largaria essa proposta? Pensa bem. Pensa bem. Porque essa é a proposta que o diabo faz para a gente. Você não precisa de regra, você não precisa de igreja, você não precisa de Bíblia, você não precisa desse negócio de faça ou não faça. Você esquece isso aí, viva a sua vida do jeito que você quiser, cara. Só tem um detalhe, daqui a 70, 80, 90 anos, você morre e não sobra nada para contar a história. No entanto, a proposta de Deus é assim: olha, talvez você não tenha todos os prazeres, não realize todos os sonhos que você gostaria nessa vida se você decidir ser meu discípulo. Só tem um detalhe:
Se daqui a 50, 60, 70, 80 anos você morrer, eu volto, te ressuscito e você vai poder viver a vida eterna, fazendo tudo que você jamais sonhou. Aí você e eu precisamos decidir qual é a proposta que a gente pega. Se a gente aceitar a tese do cristianismo, enquanto a gente não sabe, quando Jesus virá, resta-nos viver de maneira santa e piedosa, apressando como pudermos o dia de Deus, enquanto o reino de Deus se manifesta através de nós. Enquanto esse culto se termina, eu queria que você considerasse se você vai aceitar a proposta de Deus ou do diabo. E eu queria que você considerasse também que mesmo que a gente não consiga saber quando Jesus vai voltar, se a gente vai decidir se preparar todo dia. Tomara, né? Que você e eu sejamos vitoriosos, para um dia a gente comemorar isso na eternidade. Que Deus te abençoe.